Se você está tentando realizar algum sonho e esse sonho está se demorando para se realizar, pode ser um sinal que existe algo bloqueando esse sonho aí de se materializar na sua vida. Quer descobrir comigo se existe algo bloqueando e saber como desbloquear para esse sonho se materializar? Vem comigo nesse vídeo. Olá, quânticos e quânticas do meu canal. Sejam muito bem-vindos ao quadro Desperte Seus Sonhos. Aqui você acessa um mundo de infinitas possibilidades. E no episódio de hoje, você vai descobrir se existe algo bloqueando, impedindo do seu sonho se materializar aqui. Na maioria das vezes, os teus bloqueios, os teus sabotadores estão linkados aos teus medos. E aí precisamos entender ao certo quais são esses medos, para aí você entender a forma como você vai trabalhar com cada um. Porque cada medo tem que ser trabalhado de uma forma individual e diferente. Você vai conseguir trabalhar todos os teus medos de uma só vez? Não, nunca, jamais. Então você precisa entender de um por um. Mas o problema é que a maioria das vezes esses medos estão ocultos na mente inconsciente. O que é mente inconsciente, Nai? A mente inconsciente é uma camada profunda da nossa mente. É uma partezinha, vamos dizer assim, que nós não temos acesso conscientemente. Por quê? É como se a mente inconsciente fosse o nosso HD. Ali a gente armazena tudo a longo prazo. Todas as nossas emoções, traumas, conceitos, paradigmas, tudo que a gente viveu desde a primeira e segunda infância, enfim, todas as nossas memórias de longo, médio e longo prazo estão todas guardadinhas na mente inconsciente. E os nossos medos inconscientes também moram lá. Acontece que, por viver muitas vezes, pelas pessoas viverem muitas vezes no piloto automático, esses medos estão agindo sobre suas vidas, né, interferindo nos seus sonhos, principalmente por estarem na mente inconsciente. Se você não passar para a tua mente inconsciente a ideia e o conceito de que é possível realizar o sonho Y, por exemplo, ele não vai se realizar até que a mente inconsciente tenha entendido como uma realidade possível, tá? Então, se você tem um medo, a mente inconsciente vai bloquear. A mente consciente quer o carro. A mente consciente quer a mansão. Mas a mente inconsciente tem medos referente a isso e vai fazer com que você não realize, entendeu? Por exemplo, você quer um carro de luxo, mas tem medo inconsciente, um medo inconsciente de que carro de luxo chama muita atenção para assalto, então você não quer, então você tem medo de ter um. Aí o que acontece? A mente inconsciente, pam, bloqueia teu sonho e fala: não, aqui não vai acontecer isso aqui não, por quê? Porque é perigoso, chama muito atenção. Entende? E aí você vai entrando num ciclo de sabotagem, tá? Mas os principais medos são: medo de não dar certo, medo de não ser para você, medo do julgamento, medo do que o marido vai falar, medo do que o pai vai falar, do que a mãe vai achar, do que o sei lá. Então, todos esses medos aí estão te sabotando, sabotando a realização dos teus sonhos. E como detectar? Como entender? Primeiramente, você precisa saber que os teus pensamentos e os teus sentimentos contêm uma energia. E essa energia cria um campo informacional ao teu redor. E esse campo se comunica com o universo, que é quem traz e realiza o seu sonho. Nossos medos, na maioria das vezes, estão linkados à nossa infância. Os nossos medos vêm como uma forma de defesa para tentar nos proteger, entenderam? Então, se você tem medo de assalto, de repente você passou por alguma situação na tua infância referente a isso, ou ouviu uma história sobre isso e te impactou, né? Ou assistiu um filme sobre isso que entrou e impregnou na tua mente. Porque é o seguinte, a nossa mente, ela não entende realidade de imaginação. Quando você está assistindo televisão, para o teu cérebro, aquilo está acontecendo com você. Quer ver? Quando você assiste um filme de terror, você não sente a mesma adrenalina, o mesmo medo? Você não gela?
Não sente o coração disparar da mesma forma que está acontecendo, como se estivesse acontecendo com você ali? Por quê? Porque a tua mente, ela não entende realidade de imaginação. Para o teu cérebro, ele não entende, não sabe o que é televisão. Entende? Para a mente inconsciente, tudo é aceito como uma verdade, uma realidade absoluta. Então, se você tem medo hoje, que você nem sabe de onde que veio, pode ser muitas vezes um filme que você assistiu lá na tua infância, ou até nos dias de hoje, ou um padrão que você viveu lá atrás, algo que você vivenciou. Por exemplo, pessoas que viveram na extrema escassez, né, tiveram muitos problemas de escassez na infância, viram os pais vivendo, vivendo uma vida escassa. Essas pessoas tendem a replicar esse padrão, porque é como se a gente fosse programado pelo meio em que a gente vive, entende? Tanto que tem aí um ditado que diz que nós somos a soma das 5 pessoas com quem a gente mais convive. E isso vale também desde a nossa infância. A nossa família, a nossa escola, a sociedade em que vivemos também está totalmente relacionada à qualidade de pessoa e pensamento, caráter que nós temos hoje, né? Então, tudo isso também influencia na hora de você realizar teu sonho. Porque de acordo com da forma como foi montada a tua mente, vamos dizer assim, da forma como foi programada a tua mente, ali também vai estar os teus sabotadores. E se você vivia com pessoas que tinham muito medo da escassez, né? Tinham muitas preocupações com a escassez, aquelas pessoas que tinham muito medo de dever para os outros. Não que dever seja algo bom, mas tinham realmente muito medo, eram muito rígidas, ou que viviam com muito pouco. Você programou isso na tua mente. E hoje você tem esse medo inconsciente. Mas é bíblico. Tudo que a gente teme se torna real, né? Assim como aconteceu com Jó, né? Ele disse que tudo que ele temia se sobreveio a ele. É exatamente isso, e até a quântica comprova isso para nós. Porque tudo que sai de mim retorna para mim. Se você está emanando medo, se a tua energia está impregnada de medo, essa informação vai encontrar no universo uma realidade de medo que vai chegar até você e se materializar na tua vida. Entende? Mais e mais motivos para você sentir medo. Quanto mais medo você sente, mais motivos você vai ter para sentir medo. E mais os teus sonhos vão se demorar para se realizar. Para realizarmos um sonho, nós precisamos estar vibrando em um estado de plenitude, de paz interior, de harmonia, de gratidão, de alegria, de amor. Tudo que é o contrário disso é sabotagem, é crença limitante. E você deve estar me olhando aqui pensando, mas Nayara, a minha vida é isso. E eu digo, tudo que vem depois do mas é desculpinha, é sabotador, é para te limitar, é para sabotar o teu sonho. E a mente inconsciente age como uma guardiã da tua vida. Por conta das memórias que tem armazenada, ela vai sempre tentar te paralisar como uma forma de te proteger. Então, a luta para realizar o teu sonho é contra você mesmo. Não é contra o vizinho que tem inveja de você. Não é contra a tua mãe que não apoia o teu sonho. Não é contra aquele marido que é insuportável. É realmente contra você. É contra a tua mente inconsciente e tudo que tem lá armazenado. Então você precisa entender de uma vez por todas que você precisa olhar e ter clareza desses medos sabotadores, porque eu garanto a você que são eles que estão bloqueando a realização do teu sonho. Comece entendendo como você se sentiria se esse sonho já fosse real. Ai, Nayara, eu me sentiria realmente muito bem. Eu sentiria gratidão, amor, alegria. Ok. Uhum. Conta outra. Então, por que esse sonho não se realizou ainda? Vamos ver o que mais tem por trás disso. O que mais tem por trás disso? Você tem medo do quê? Quais são suas crenças limitantes? E quando você pensa a fundo sobre esse sonho, quais são os pensamentos que a tua mente traz? O que aquela vozinha fala dentro de você? Ai, mas será que isso é para mim? Mas rico não vai para o céu. Rico é do mal. Ah, não, eu quero dinheiro. Mas quando vê um rico, fala, olha ali, aquele ali deve ter roubado para ter o que tem, né? Julgando. Porque nós, seres humanos, digo nós porque um dia eu já fui assim, a primeira que apontava o dedo e não queria que os outros apontassem para mim, não é mesmo? Se você é a pessoa que é a primeira a apontar o dedo
pode ter certeza que vão ter milhões e milhares de dedos apontados para você também. Não julgue para não ser julgado. É bíblico, está na Bíblia. Não julgueis para não ser julgado. Isso é para tudo na tua vida. Tudo que você fizer ao próximo retornará para você. E você vai achar uma injustiça. Não existem enganos no universo. Não existem vítimas no universo. Você colhe aquilo que você planta. Essa é a lei da semeadura, também bíblica. Então, hoje nós estamos falando muito sobre quântica e também sobre a Bíblia, porque muita coisa que a quântica descobriu agora já estava escrito na Bíblia. Incrível, né? Incrível. Então, voltando a falar dos teus medos, se você tem medo de ter dinheiro porque alguém pode se aproveitar de você, adivinha, você não vai realizar o teu sonho. Se você sente medo que alguém roube você por você ter um carro bom, um carro de luxo, adivinha se você vai ter esse carro? Claro que não. A tua mente vai bloquear, o universo não consegue te entregar. Se você tem medo, se você tem medo de se tornar uma pessoa má depois de ter dinheiro, adivinha se você vai ter dinheiro? A sua mente inconsciente vai te impedir de ter. E assim sucessivamente vale para todos os medos e todas as formas deles. E quando você não olha para o teu medo, quando você não entende o teu medo, quando você quer viver como esse medo não existisse, ele está ali, ainda assim, agindo sobre você, influenciando, você querendo ou não, a tua vida. Então, o medo, ele esconde um problema maior. Ele sempre vem com um problema maior. E a única forma de você enfrentar, de você ressignificar o medo, é você entender de onde que ele vem. Esse medo é meu ou ele foi imposto por outra pessoa? Será que esse medo é meu ou foi minha mãe que falou que rico e não ia para o céu? Ou será que esse medo é meu ou eu vi alguém na televisão falando sobre isso? Entende? Cuidado com as coisas que você pega para você. Não aceite qualquer coisa. Não aceite qualquer informação e vai colocando dentro da tua mente como uma verdade. Hoje nós vivemos na era do fake news, né? Na era das mentiras, na era das falácias, né? E aí, você vai colocar tudo isso dentro da tua mente? Quantas notícias erradas saem hoje nas redes sociais, né? Principalmente. E aí, às vezes, você acredita como uma realidade e no fim não era, e você só criou um monte de bloqueio e energia negativa para tua vida, né? Eu lembro uma vez em 2012, quando tinha aquela história lá que o mundo ia acabar em 2012. Lembram? E aí eu lembro que eu vi uma notícia assim, e essa notícia era real. Existia um plantador, eu não lembro o que ele tinha plantado, qual que era a plantação dele. E ele queimou, acho que foi nos Estados Unidos, não sei aonde que foi, não lembro agora. Eu só me marcou assim porque ele queimou toda a plantação dele, porque o mundo ia acabar. E que já que ele não ia colher e o mundo ia acabar, ele preferia queimar. E ele queimou e perdeu tudo. Assim como tinham relatos de outras pessoas que gastaram tudo porque o mundo ia acabar, enfim. Então, a gente ficar acreditando em coisas que não têm fundamento, que não têm uma pauta, só vão trazer histeria e medo. E isso vai nos prejudicar com toda certeza. Então, você precisa ter consciência de que para onde você está indo e quais são os medos que estão te paralisando. Se você para ter certeza, se você para analisar, na maioria das vezes, esses medos não são teus. Eles foram impostos para você. Alguém disse algo, alguém falou algo, a mãe falou, o tio falou, a avó disse, né? Por quê? Porque nós somos programados no medo. Nós somos programados no medo. Não desce, não sobe aí que você cai, né? E por que serve o medo? O medo é para um instinto de sobrevivência, é para nos manter vivos. O medo sempre vai atrás vai estar pautado no medo de morrer. Eu não posso fazer esse investimento porque senão eu vou perder tudo, eu vou perder minha casa, eu vou morar embaixo da ponte, eu não vou ter comida, eu vou morrer. Não é assim que funciona? Se você parar para analisar, o que está por trás de todos os medos é o medo da morte. Ele é um dos principais medos. Então, às vezes o medo da morte, o medo de morrer, sabota você de realizar teu sonho, porque você tem medo de repente de fazer um investimento, tem medo de buscar algo a mais na tua vida para que esse sonho pudesse se tornar realidade por medo, 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 quando você vai ver, era o medo da morte, entende? Então, outro medo que paralisa e sabota muito é o medo da pobreza. Quanto mais medo da pobreza você sentir, mais pobreza você vai atrair para tua vida.
e assim sucessivamente, tá? Eu quero falar para você agora aquela história do sapo, mas a história do sapo, o conto do sapo, é diferente, mas eu vou adaptar ela aqui para nossa história para fazer uma analogia para que você possa entender. Era uma vez 3 sapos. Um sapo bem pequenininho, magrinho e fraquinho, um sapo médio, tamanho mediano, estrutura mediana, e um sapo grandão, forte, né? Grande. E esses 3 sapos estavam fazendo uma competição para ver qual sapo pulava mais alto. E aí eles começaram a trilhar ali a sua disputa. O primeiro sapo, que era o maior, pulava muito alto e pulava muito alto. O segundo sapo, que era o mediano, pulava médio, né? Pulava de forma mediana. E o terceiro sapo, que era o pequenininho, pulava baixinho, pulava de uma altura pequena. Ok. E as horas foram se passando e o sapo, que era grande, por conta do peso dele, ele se cansou e precisou sair da competição. E a disputa ficou entre o sapo pequeno e o sapo mediano. E o sapo pequeno olhava para a plateia, via as pessoas rindo e apontando para ele, gritando, e cochichando e gargalhando. E ele se sentia cada vez mais encorajado, porque ele sentia que os amigos dele estavam apoiando ele. E a cada pulo que ele dava, ele criava mais força para pular mais alto. Não demorou muito até que ele venceu o sapo mediano. E aí depois, a dona Coruja foi entrevistar o sapo para entender como ele conseguiu vencer o sapo mediano, que estava com um preparo físico muito maior que o dele. E mesmo conseguiu vencer mesmo com todas as pessoas rindo e debochando dele e desacreditando e mandando ele desistir. Aí ele olhou espantado para a dona Coruja e falou: "Eu não ouvi o que eles falaram. Eu sou surdo. Eu estava sem meu aparelho de audição." Moral da história: quando a gente cala as vozes da nossa mente, quando a gente começa a olhar para o nosso alvo e seguir firmes e fortes e focados nele, tudo se realiza. Porque aonde o foco está, ali está também a nossa energia. Se eu estou focado no meu objetivo, sem medo, se eu escolho vencer os meus medos, mesmo que os meus adversários sejam gigantes, mesmo que os teus adversários sejam pessoas muito melhores e maiores e à tua frente. Você não pode ter medo. Enfrente os teus medos, enfrente os teus medos e você vai ter resultados incríveis na tua vida, tá? A maioria das pessoas erra quando elas não olham para os seus medos. Porque quando você não olha para os teus medos, você está nas mãos deles. Os teus medos estão dirigindo o carro da tua vida, levando você para a direção da proteção, para a zona de conforto. E de conforto não tem nada, de benefício nenhum ela vai te trazer. Na zona de conforto não há crescimento, não há expansão. Na zona de conforto não há realização. Então eu posso te afirmar que o que está travando teus sonhos são os teus medos e você precisa trabalhar eles, e um por um, até que você aniquile, acabe com cada um desses sabotadores. Quer um passo a passo? Eu vou te dar então. O passo a passo é muito simples. Eu quero que você faça uma lista de todos os teus maiores medos. E veja que eles sempre estarão linkados quando você estiver realizando um sonho ou querendo realizar algo. Medo de ser julgado, medo de não dar certo, medo da morte, medo da pobreza, medo do desamor, medo da solidão, seja o que for. Faz uma lista. Aí você começa a trabalhar e ressignificar de um por um. Por exemplo, medo da pobreza. Começa a trabalhar isso em você. Está sentindo medo da pobreza? Começa a entender por quê. Da onde vem? Ah, isso vem lá da minha infância, porque nós éramos muito pobres, a gente vivia com muito pouco, ok. Aí você vai trabalhando tua mente. Vai fazendo tua mente entender que você não vive mais lá. Você não está mais naquela realidade em que você vivia. A tua realidade hoje é outra. Você vive em outra realidade. Hoje você é adulto. Hoje a realidade é outra. Hoje talvez você tenha uma profissão e se não tem, faz algo para ter. Entende? Porque hoje depende 100% de você. E sim, depende 100% de você. Outro medo, que é o medo da morte, você precisa trabalhar também ele, entender que a morte é um ciclo natural da vida e que você não precisa estar focado nela. Esteja focado no realizar hoje, viva um dia de cada vez. Dê o seu melhor hoje. Pare de viver no passado, mas também pare de viver no futuro.
Viva um dia de cada vez e em plenitude. Dê o teu melhor hoje e tudo mais se acrescentará. Então, se os medos estão bloqueando os teus sonhos, caia para cima deles com muita garra e determinação. Vença de um por um. Desafie a tua mente e não sossegue enquanto você não quebrar barreira por barreira. Só termina quando acaba. Um beijo, meus amores. Gratidão por terem assistido. E é por isso que a Quântica vai mudar a sua vida.